Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos na nossa aula de empreendedorismo, curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E hoje é a nossa 5ª aula, junto com o professor Anderson. Tudo bem, professor Anderson? Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte para vocês aí. Estamos unidos aqui mais uma vez para mais uma aula de empreendedorismo. Show de bola, professor. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos recapitular quem é o SEBRAE. Pessoal, o SEBRAE é uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em 1972 para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. O que o SEBRAE faz? O SEBRAE estimula o empreendedorismo, possibilitando a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Pessoal, recapitulando o nosso ambiente de estudo, lembrando, né, que o protagonista dessa história, dessa jornada do nosso artesanato sustentável é você. E nós vamos precisar de lápis e caderno, façam os comentários no chat, anotem as dúvidas e façam perguntas no final. Lembrando que foco, atenção, participação e a aplicação desse conteúdo na vida de vocês é o que vai fazer diferença na vida, na jornada empreendedora. Bom, o que nós vimos no nosso encontro anterior? Nós vimos a questão do comportamento empreendedor, quais eram esses comportamentos e também atitude ecológica. Então, nós começamos os nossos trabalhos lembrando qual foi o comportamento empreendedor que vocês identificaram como quando realizaram a atividade do estojo. Lembram disso, pessoal? E também a gente fez a nossa camiseta de tie-dye. Então, como é que foi essa criação de vocês? Como foi a experiência de desenvolver a produção do material? Manda pra gente aqui 1 minuto para vocês compartilharem. Bom, eu espero que vocês tenham identificado alguns comportamentos empreendedores na atividade anterior, como persistência, o planejamento, a busca de informações, o comprometimento, análise sistêmica de todo o nosso processo, ou seja, e também foram realizando algumas etapas do plano de negócios aí. A experiência, eu espero que tenha sido desafiadora para vocês, tenha despertado o lado criativo. Isso também é muito importante com relação para vocês levarem para o processo de produção. Separaram o material, fizeram aí a contagem do que vocês precisariam de recursos para utilizar nessas nossas oficinas também. Bom, a atividade do encontro anterior, vocês enviaram também foto para a gente dessa atividade realizada. Conta pra gente também, além dos comportamentos que vocês já relataram, de como foi a experiência, quais foram as dificuldades que vocês encontraram quando estavam desenvolvendo o projeto. 1 minuto para vocês contarem pra gente.
Então, Pro Cláudia, pensando aqui na realização do nosso tie-dye, a gente consegue pensar em algumas coisas que podem servir de empecilho para a gente conseguir realizar o projeto. Primeiro pode ser a questão de encontrar o material. Às vezes você não tem uma camiseta branca ou bem clara. Às vezes você, por exemplo, você é gótico, aí você tem camiseta preta. Aí é difícil fazer. Aí outro exemplo é você... Não é o tie-dye não é algo que você... eu errei, eu vou fazer de novo. Não é que nenhum desenho que você está fazendo no papel, você pode pegar a borracha e apagar lá. Não, o tie-dye, se você errou, ele vai ficar lá para sempre. Então, você tem que fazer um planejamento prévio do tie-dye para que você tenha ao menos uma noção do que vai ficar. Porque você não tem 100% da certeza de como vai ficar. Porque ele tem um elemento assim de aleatoriedade. Mas você tem que fazer esse planejamento para ele ter algum tipo, pelo menos para você ter o básico da ideia pronta na sua cabeça. Que, por exemplo, se você for fazer um sol, você consegue fazer o planejamento do sol na camiseta. Agora, se você quiser jogar um monte de cor lá, se você jogar muita cor, vai ficar tudo preto. Então, você tem que ter esse planejamento prévio para você ter ao menos uma noção daquilo que você quer na sua camiseta, no seu tênis, na sua calça e etc. Sensacional, professor. Como a gente está falando de comportamento, o professor também trouxe a questão do planejamento. Isso. E aí, antes de a dificuldade, talvez, será que vocês buscaram informações antes de separar o material, antes de separar qual era o desenho, as tintas que vocês iriam fazer? As cores, não é? Até essa mistura, eu não tinha parado para pensar, professor, nisso. Na hora que você mistura um monte de cor ali, preto, perdeu o desenho, né? Sim. Então, é importante que vocês também pensassem nessas cores, tem uma ideia prévia, né, do material ali que vocês iriam utilizar. É parar para pensar como é que esse projeto, como é que esse produto vai ser feito. Bom, eu espero que todos vocês estejam prontos para continuar na nossa viagem empreendedora. Por quê? Nós vamos trabalhar hoje comportamentos de persistência e comprometimento. Então, como é que é o comportamento? Você viu uma camiseta hoje, professor, com os comportamentos empreendedores? Todos os comportamentos empreendedores. Todos. Ou seja, a persistência ela está aqui também. Então, eu já visto todos os dias a persistência para que a gente, né, não possa seguir em frente. E ser comprometidos também com a gente. Lembrando que persistência não é teimosia. Vamos lá. Sobre as atividades que a gente já desenvolveu nas nossas aulas, surgiram ideias diferentes, com certeza. Existiram dificuldades. Como vocês resolveram as situações? É engraçado que quando a gente começa a projetar algo, a desenhar algo daquilo que a gente pretende fazer, a primeira coisa, quando começa a ter dificuldade, a gente pensa em quê, professor? Eu não vou fazer mais não consigo. Eu vou desistir, não é, professor? E é assim... Tomem cuidado, porque aqui nas nossas aulas de empreendedorismo, a gente está também trabalhando as atitudes. E as atitudes, está aí nessa aula hoje, tratamos persistência. Vai ter de ideias diferentes? Vai ter dificuldade? Vai ter. Mas o como vocês vão resolver as situações? Olha aí, a persistência é o como vocês vão lidar com essas dificuldades. Quando enfrentamos algum problema e buscamos soluções, estamos sendo persistentes. Ou seja, é você ter um outro olhar. Às vezes a gente precisa sair da zona de barulho para poder pensar e despertar o nosso lado criativo. Podemos dizer que em situações assim estamos sendo também comprometidos. Então, ou seja, do mesmo jeito que eu persisto, em mudar algo, em fazer algo diferente, eu também estou trabalhando o meu comprometimento, porque eu quero fazer diferente. É interessante como alguns comportamentos, eles estão bem ligados, né? Como se fosse um quebra-cabeça, igual a gente tem na imagem, né? Você vai tendo algum comportamento, ele vai automaticamente se ligando ao outro. Exatamente. É muito engraçado que às vezes ele ocorre muito, às vezes alguma prova,
não é? Às vezes a gente faz uma prova, a gente faz uma atividade, às vezes a gente não analisa os erros. E quando a gente analisa os erros, a gente faz a correção, a gente está ali, ó, sendo persistente para começar a acertar, para fazer de uma hora diferente. E a partir do momento que eu vou, não, olha, como é que fala, gente? Essa expressão numérica, essa fórmula, de repente eu não decorei ainda, eu não sei aplicar. Eu tenho que todo dia ver um jeito de aprender aquela forma. Tem gente que aprende fazendo os exercícios, tem gente que aprende lendo sobre os exercícios, mas é persistir. É você todos os dias ler um pouquinho e você se comprometer. Nossa, todos os dias, 2 horas da tarde, das 2 às 3 eu vou estudar. Segundo a neurociência, ela diz o quê, pessoal? Que para a gente se acostumar, para a gente tomar ciência daquilo que a gente tem que fazer, às vezes a gente precisa praticar 21 dias para mudar um hábito. E aí a gente começa a fazer diferente. Então é que nem academia de ginástica, né? Ah, eu não vou hoje porque eu estou com preguiça. Mas qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Ah, minha meta é saúde, é emagrecer. Mas se de repente eu não me comprometo de fazer isso, eu vou perder aí toda aquela construção que eu fiz. Então, a neurociência ela diz que 21 dias você começa a trabalhar mudança de hábito. É como se fosse aí praticar atividade física. A academia sem comprometimento é aquela pessoa assim, eu já fui na academia e já perdi 21 dias. Olha isso. Verdade, professor. Mas o que te move, né, para ir para a academia? Então tem toda a questão da persistência, do comprometimento. Olha como esse comportamento e o outro, eles se conversam e está na nossa vida. Não está só nas coisas que a gente... nas brincadeiras, nas atividades, às vezes, que estão fora ali do nosso normal. Está na nossa vida o tempo todo, não é? E tem a ver também, principalmente, com o estabelecimento de metas, né? Às vezes você precisa enxergar aquilo que você quer para você ter mais comprometimento para você alcançar esse que você quer, né? Perfeito, professor. Ter comprometimento com alguma coisa é acreditar naquilo e dedicar-se, assumindo o compromisso pessoal e sendo responsável com o que está sendo feito. Então, eu não vou deixar de ir na academia, eu não vou praticar a minha atividade física por causa dos outros. Não é? Ah, não, mas por que você está indo? Por que você está fazendo? Não, eu estou fazendo porque eu tenho uma meta, eu me comprometi comigo que em 2, 3 meses eu vou ter mais saúde, eu vou emagrecer, enfim. Você está ali persistindo no seu sonho, sabe? No verão, você pôr um biquíni, ir para a praia, é isso, tá? Para exercitar-se a práticas sustentáveis que estudamos, certamente precisamos ser persistentes e ter comprometimento. Então, a partir do momento, trazendo para a nossa trazendo para o nosso artesanato sustentável a questão do meio ambiente, nós também temos que ser comprometidos e tentar aí mudar cada dia, fazer a transformação diante das nossas casas, com aquilo que a gente tem. Sim. Hoje mesmo eu tive uma situação, tinha um senhor passando na rua, professor Anderson, e a minha mãe chamou esse senhor e falou, o que o senhor está buscando nas latas de lixo? Ele falou, não, eu recolho garrafa PET, eu recolho latinha. A minha mãe já entrou para casa e falou, olha, tem um senhor que passa 2 vezes por semana para recolher garrafa plástica, latinha. Então, minha mãe já começou a separar as coisas lá em casa. Porque até então, no meio da pandemia, os catadores, eles sumiram, não é, professor Anderson? E aí, a minha mãe já descobriu, porque viu ele se movimentando e chamou ele para conversar. Consegue identificar esses 2 comportamentos empreendedores em vocês, não é? O que eu preciso? Compartilhe aqui no chat com a gente, compartilhe quais os comportamentos que vocês precisam. 1 minuto para vocês.
Bom, professor Anderson, pensando um pouco nesses dois comportamentos, eu vou falar da minha situação de hoje. Eu acho que eu já me comprometi com esse catador, né, de uma vez por semana ele está passando ali na rua da minha casa e está recolhendo todos esses produtos recicláveis. E também estou sendo persistente, não é? Com a natureza, eu acho que com a questão de mudar o meu comportamento, porque até então, como estava no momento da pandemia, eu conseguia levar até um ambiente para reciclagem, mas agora eu já estou trabalhando esses dois comportamentos. Qual característica falta em mim? Vou trazer também um exemplo, talvez agora me planejar e organizar com esse catador, qual é o dia da semana que ele vai passar em casa, para com certeza ter alguém lá. Bom, professor Anderson, olha aí, tem uma atividade bacana para a gente fazer hoje. Bem mão na massa. Professor, conta pra gente o que é o origami. Então, o origami, oru, que significa dobrar-se, e kami, que significa papel, é o nome japonês da arte de, exatamente, dobrar papel. E aí, o origami é uma arte de dobrar o papel para representar a realidade. Então você pode ter animais, você pode ter plantas, você pode ter algum objeto e etc. Na Ásia, mesmo essa arte ele surgiu na China, mas foi no Japão que o negócio floriu mais. E é uma das razões pela quais a gente conhece a arte de dobrar papel pelo nome japonês de origami. Então, basicamente isso. Não, sensacional, professor. E nós vamos praticar o origami. Isso. Olha que delícia, né? Toda a nossa aula de empreendedorismo a gente coloca a mão na massa e conta com a criatividade de vocês. Então, vamos lá. O origami é uma arte oriental que consiste em fazer dobradura de papel, formando assim pequenas esculturas. Nós vamos precisar de papel, lápis e régua. Como que a gente vai fazer o origami? Então aproveitem aí, tirem uma fotinha, mas a gente vai ter um vídeo complementar que vai nos ajudar. E eu vou tentar fazer aqui também. Ai, vou dar esse tempo. Vai ter que ser uma coisa linda, hein, professor? O primeiro passo será separar uma folha, cortá-la em um formato quadrado de qualquer tamanho. Dobre Posso a folha. dar uma dica para como cortar quadrado? Pode, professor. Então, gente, ó o papelzão aqui que vai fazer um origami gigante. Ó, o papel, ele normalmente tem a forma retangular. Se você dobrar ele no meio e depois fazer uma outra dobra, você corta essa dobra que você fez e, tchanam, você tem um pedaço de papel quadrado facilmente, certo? Muito bem. Eu estou escondido atrás do papel. Vamos lá, dobre novamente a metade, formando assim um outro triângulo. Levante um dos cantos, insira um dedo na abertura e pressione para dobrar. Vire e repita o passo anterior deste novo lado. Levante a aba, dobre as laterais para um lado de dentro, usando as marcas de dobras para formarem um losango. Repita o mesmo processo do outro lado. Abra um pouco a dobra, traga a ponta para cima e pressione a base, fazendo o mesmo com a outra ponta. Afaste um pouco as pontas centrais e pressione a base. Escolha uma das pontas e faça uma pequena dobra que será o bico. Puxe as dobras do lado, infle o seu origami, fácil, pássaro e pronto. Faça, né? Acho que o pássaro e pronto. Bora lá. O lado fechado deverá ficar para cima, depois siga dobrando uma lateral em direção à linha central da folha. Repita o mesmo processo com a outra lateral, volte a repetir o passo anterior com o outro lado. Após esse passo, a dobra deverá parecer um sorvete. Feito isso, dobre a ponta superior para baixo, desdobre as laterais e a ponta para cima. Existem diferentes modelos de origami em papel que são fáceis e podem ser feitos por todos. Basta paciência e criatividade. Essa técnica de dobradura é tão delicada e bonita e você poderá presentear alguém especial ou até mesmo usar como um item de decoração da sua casa. Bora lá conhecer o nosso vídeo que fala de como fazer origami. Vou desafiar o professor Anderson, que vai fazer um origami pra gente aqui. Vai tentar, né, professor? Vou tentar. Não vai desistir. E se não sair um origami, vai ser uma bolinha de papel. Muito bem. Olha o processo de criatividade aí. Bora lá, gente. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como fazer um tsuru, o que provavelmente é o origami mais conhecido que existe. Esse modelo não é difícil de se fazer
ideal para iniciantes, precisa apenas de um pouquinho de atenção e precisão. Para fazê-lo, pode ser qualquer papel, contanto que seja quadrado. Nesse vídeo eu vou usar 20 por 20 centímetros. Deixando o lado colorido para cima, dobramos ao meio em ambas as diagonais, marcando um X. Deste jeito. Primeiro essa, o mais preciso possível. E depois a outra. Ok, viramos ao contrário e dobramos ao meio na horizontal e vertical, marcando agora uma cruz. Viramos mais uma vez ao contrário, empurramos os cantos em direção ao centro, fechando o papel como um quadrado. Marcamos bem. E agora, levamos a borda diagonal de baixo, esta aqui aberta, até o meio. Em seguida, no lado esquerdo, a borda diagonal aberta até o meio. Desdobramos ambas. E primeiro, levantando essa camada aqui de baixo, vamos marcar uma nova horizontal ligando esses dois pontos, como nesta imagem aqui. Para isso, basta levantar esta mesma camada, assim. E agora, deixando esta ponta para cima, vamos levar essas duas abas, da direita e da esquerda, até o meio, fechando o papel deste jeito aqui, criando assim uma nova ponta, uma nova aba. Para reforçar a marcação, podemos dobrar uma vez para baixo, marcar um pouco melhor, e depois deixamos para cima. Viramos ao contrário e repetimos o mesmo passo, criando essa nova aba. Terminando assim. Para o próximo detalhe, levamos esta borda diagonal de baixo da direita até o meio. A da esquerda também, exatamente a mesma coisa. Deixando esse lado assim. Viramos ao contrário e repetimos nas outras duas bordas. Ok, agora o passo que vai dar a forma ao pássaro. Aqui um pouquinho de atenção. Começando por qualquer um dos lados, vamos ter que abrir esta ponta mais fina, assim, e dobrá-la para cima o máximo que for possível. Assim até o limite.
fechamos novamente e tentamos deixar essa ponta mais fina um pouquinho para frente, alinhada com as outras bordas, deste jeito. Fazemos exatamente o mesmo na outra. Baixamos essas abas maiores, fazendo o detalhe das asas. E dobramos uma dessas pontas mais finas para fazer a cabeça, o bico. Para isso, abrimos ela assim e invertemos apenas um pouquinho do papel. Mais ou menos isso. Assim já fica bem legal. Com isso, o nosso tsuru está pronto. Não foi difícil de se fazer, acredito que a maioria conseguiu. É um origami tradicional que tem um excelente resultado. Não se esqueça de avaliar clicando no gostei, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Eu agradeço muito sua atenção e até a próxima! Então, professor Anderson, lindos os trabalhos. Sim, incrivelmente incrível. Incrível, professor. Mas como foi a experiência, professor, de fazer Então, um origami? o meu, ele ficou assim, tá? É um tsuru diferente. Essa aqui é a versão bugada do tsuru, ó. Ele abre a asa aqui, ó. Tá? Esse aqui é o que acontece quando você perde o vídeo, falta planejamento. Planejamento, não é, professor? E como às vezes a gente não conhece a técnica, a gente tem que buscar informações. Professor, eu vou desafiar você de novo. Você vai tentar fazer. Sim, na próxima aula eu vou trazer um bonito. Isso mesmo. Olha o vídeo de novo, traz um perfeito, com qualidade, enfim. Mas isso acontece. E fica o desafio aí para quem não conseguiu fazer também. Exatamente. Para quem não conseguiu fazer com o vídeo, tente fazer, seja persistente. Lembrando que o origami em papel são fáceis de fazer, precisa de paciência, criatividade, que vocês sejam comprometidos com vocês e persistentes, tá? E mudem a estratégia, separem o material, corta direitinho no formato, para que dê tudo certo o origami de vocês. Bom, o Akira Yozaya, é isso, professor? Foi um artista japonês essencial para a difusão do origami e para levar à categoria de arte. Akira dedicou toda a sua arte, vida e essa arte secular e conseguiu criar mais de 50 mil modelos de dobraduras, ensinando muitos deles em seus mais de 18 livros publicados. Professor, ele é um artista, o Akira, ele vive de papel, ele vive fazendo aí origamis, esculturas, enfim, é uma arte, né, milenar aí. O Satoshi Kamiya é um jovem artista japonês que utiliza o origami para criar esculturas muito elaboradas e impressionantes. Satoshi se baseia no universo dos mangás. Isso a gente vê no Naruto, não é, professor? Isso, Dragon Ball, a gente vê muitas figuras. Titan, e assim vai. E assim vai. A minha sobrinha está viciada no Jaspion, acredita, professor? Acredita nisso? Pois é. Mas tudo bem. Antigo. É antigo, né? É da nossa idade, tá tudo bem. Mas ela tá bem ativa lá assistindo também. Então, a gente vê aí essas figuras, enfim, essas esculturas que a gente vê em quadrinhos, vê em desenhos, série, né? Bom, como atividade do origami, também podemos praticar a sustentabilidade utilizando papéis que iriam para o lixo, revistas e jornais, papéis de presentes usados também. Então, pessoal, fica o desafio para vocês. Naveguem pela internet e encontrem um modelo de origami do pássaro tsuru. Sigam os passos que forem pedidos e montem o origami de vocês. Após montar o seu origami, envie uma foto para a gente ou um vídeo para que podemos compartilhar na próxima aula. Comente também, não esqueçam de falar
Quais foram os comportamentos empreendedores que vocês praticaram com essa atividade? Lembrando que nessa aula a gente viu aqui com o professor Anderson, o desafio que a gente deu para ele aqui na sala foi o quê? Persistência e o comprometimento. Eu espero, professor Anderson, que você pratique esses comportamentos e faça um origami para a próxima aula. Contem comigo. Pessoal, não esqueçam de compartilhar conosco as fotos, como foi o processo de produção de vocês, no e-mail anamariab@sebraesp.com.br e também compartilhe no nosso centro de mídias. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, como que foi, copie aí o QR Code e avalie a nossa aula, vê o que se vocês estão gostando e manda notícias pra gente. Eu vou ficar por aqui, é hora, professor Anderson, de dar tchau e dizer até a próxima aula. Então, tchau, tchau, pessoal. O Tsuru também vai falar tchau para vocês. Tchau. E eu espero que na próxima aula eu traga um Tsuru mais bonito e que vocês mandem o Tsuru de vocês, porque eu desafio vocês a fazerem um Tsuru melhor que o meu. Com Muito certeza. obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.